Nascido em 31 de dezembro no bairro Casa Verde, localizado na zona norte de São Paulo, Fernando Henrique de Oliveira aprendeu a fazer o famoso corre desde cedo para sobreviver e ir além das barreiras impostas pela sociedade, que se mostraram insuficientes na tentativa de impedi-lo de voar. Trilingue, tendo fluência em português, inglês e francês, Fernando se formou em comunicação social, com ênfase em relações públicas, pelo Centro Universitário Santana, em 2004, e fez pós-graduação em gestão de artes, cultura, entretenimento e mídia e mestrado em gestão de projetos culturais no espaço público pela Universidade Paris I, Panthéon-Sorbonne, entre os anos de 2012 e 2013. Ele começou sua carreira em 2005 como produtor no Clube da Criação de São Paulo, onde fazia a gestão de notícias e imagens para o site da instituição, além de colaborar na seleção de conteúdo para a revista Pasta, sobre notícias do mundo publicitário. Entre os anos de 2009 e 2010, ele foi assessor de imprensa da Paléu TV Produções, fazendo a promoção do documentário Filme Fobia, do diretor Kiko Goifman, que recebeu o prêmio de melhor filme no 41º Festival de Brasília. E no ano seguinte, atuou na realização de um projeto para a Sabesp, uma intervenção urbana no Rio Pinheiros, cujo objetivo era conscientizar a população sobre a importância da água e, consequentemente, a poluição do rio. Em paralelo, atuou como coordenador de projetos e gestão orçamentária no coletivo Bijari. A partir de 2011, Oliveira viajou o mundo, passando por Paris, Estados Unidos e Istambul como jornalista correspondente pela TV Bandeirantes, SBT, TV5 Monde, Russia Today e produtoras como Fab Lab Channel e Wami 2. De volta ao Brasil, em julho de 2018, ele passou a atuar como coordenador de produção do talk show Conversa com Bial pela TV Globo. Em dezembro de 2019, Fernando Henrique de Oliveira foi contratado pela CNN Brasil para atuar como correspondente internacional. Sua função era gerenciar e produzir reportagens globais em Nova York, além de administrar e gerenciar financeiramente as filmagens para a emissora brasileira direto dos Estados Unidos, além de coordenar reportagens realizadas interna e externamente. Porém, durante o desenvolvimento de suas atividades profissionais, o jornalista passou a sofrer episódios discriminatórios. Durante a cobertura dos protestos do Black Lives Matter após a morte de George Floyd, Fernando recebeu um pedido de Adriana Mabilha, editora internacional da CNN em São Paulo, para que ele desse um testemunho pessoal no ar sobre os preconceitos que sofreu. O relato do jornalista foi ao ar dentro do jornal da CNN, comandado por William Vac na edição do dia 29 de maio de 2020. Eu moro aqui nos Estados Unidos há cerca de 5 meses, eu moro num bairro em Manhattan chamado West Village, ele é majoritariamente branco e eu tenho a sensação, não só a sensação, a percepção de no supermercado, por exemplo, ter sempre um segurança me seguindo no momento que eu vou fazer compras. Não é só um testemunho hoje meu que acontece aqui, de colegas que já viveram isso, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Vou falar rapidamente uma experiência, algo que aconteceu comigo na Europa em 2016. Eu estava trabalhando na cobertura da Eurocopa em Paris. Nós estávamos fazendo entrevista com torcedores, eu com alguns colegas brancos e durante a entrevista várias frases racistas como "get out niggers", e na sequência esses mesmos torcedores montaram um grupo e eu fui agredido com alguns tapas na cara, em conversa com os policiais que presenciaram o ocorrido, e um dos policiais me disse: olha, é muito difícil localizar os agressores e também o senhor não foi gravemente ferido. Isso é algo que não é só recorrente do ofício, é uma questão que vai além de como nós somos vistos pela sociedade. Nós temos ainda que nos preocupar com quem deveria nos proteger. Fernando Henrique de Nova York, para a CNN Brasil.
Para Oliveira, a CNN ter lhe destinado uma tarefa como aquela foi tão invasivo quanto solicitar a um repórter judeu que, durante a cobertura de uma passeata contra atos neonazistas, evocasse as perseguições antissemitas que já enfrentou. O profissional ainda lembrou que outros jornalistas do canal não tiveram que fazer um testemunho pessoal sobre o caso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Breaking News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil. Meu nome é Christopher Leforte e vou ser o seu anfitrião nesse podcast que tem como objetivo repercutir os casos de discriminação racial que ocorreram nos bastidores da empresa que se auto-intitula a maior do mundo. Episódio 2, o processo. Fernando Henrique de Oliveira deu entrada na ação judicial por racismo estrutural contra a CNN Brasil em novembro de 2020. Porém, o pleito só se tornaria conhecido por boa parte do público em 4 de novembro de 2022, após a publicação de uma reportagem exclusiva da revista Piauí. Com a repercussão da matéria, a pedido da CNN Brasil, o caso passou a correr em segredo de justiça. Na reportagem, baseada nos autos iniciais do processo, Oliveira relatou que jornalistas negros ganham menos que os brancos na CNN, mesmo realizando as mesmas atividades. E citou uma ocasião em que a emissora pediu a ele por WhatsApp que fosse segurança da repórter Luísa Duarte durante a gravação de Pautas Noturnas em Nova York. O jornalista citou ainda um pedido do canal para que ele trouxesse 38 equipamentos de Nova York, entre microfones, cabos, baterias, refletores e um iPhone 11, quando retornou para São Paulo depois de ser demitido. O motivo da demissão, segundo a reportagem da revista Piauí, foi a divergência salarial. Ao pedir que o profissional voltasse para São Paulo, a emissora não quis manter no Brasil o salário de $4.000. Cerca de R$21 mil mensais, que ele recebia nos Estados Unidos. Em defesa própria, a CNN negou todas as acusações em uma nota enviada à revista Piauí e disse que o ex-funcionário agia de maneira leviana criando fatos que não existiam. Sobre a disparidade salarial entre negros e brancos, a empresa de Rubens Menin não abriu sua folha de pagamentos para a justiça e afirmou que a acusação de Fernando é infundada. A respeito de ter pedido para que Oliveira fosse segurança de Luísa Duarte em Pautas Noturnas, a defesa afirma que queria apenas que o profissional desse suporte aos boletins da correspondente, se encarregando de questões técnicas como luz, por exemplo. Além das acusações de racismo, o profissional afirmou que a emissora lhe deve horas extras e adicionais noturnos. O montante pedido por ele como indenização é de 700 mil, dos quais 50 seriam destinados à reparação pelos atos racistas. Caso ele perca, terá que pagar o advogado da CNN, Marcelo Costa Mascaro Nascimento, e outros custos da justiça. A ação tramita na 27ª Vara de São Paulo e, como ocorre em segredo de justiça, as partes não podem se manifestar. Mas em agosto de 2024, mais detalhes sobre o andamento do processo foram revelados pelo site Alma Preta na matéria do jornalista Jean Albuquerque, que teve acesso aos documentos do processo. A CNN Brasil solicitou ao jornalista Fernando Henrique de Oliveira que arrumasse seu cabelo dread por estar em descompasso com a atividade, segundo o ex-funcionário da empresa, em depoimento à Justiça do Trabalho de São Paulo. Uma testemunha ouvida no processo que também trabalhou na CNN afirmou em depoimento que a editora internacional Adriana Mabilha comentou sobre a dificuldade de colocar Fernando no ar, pois ele fugia do padrão exigido pelo canal. No processo, a empresa destacou que o profissional não era o único a utilizar o cabelo no estilo dread, já que o jornalista Jairo Nascimento conduziu o jornal Live CNN e fez participações com cabelo parecido em 2021. Fernando ainda contou que normalmente era escalado para cobrir reportagens de inferior relevância ou aquelas que envolviam riscos à saúde, a exemplo de materiais produzidos durante a pandemia da Covid-19.
Ele afirmou que era constantemente exposto à contaminação pelo vírus da Covid, que foi especialmente grave em Nova York, e também quando fez a segurança da colega que tinha medo de gravações noturnas sozinha nas ruas. Oliveira trabalhou como produtor na redação da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, contratado sem registro na carteira de trabalho e mediante a CNPJ, e alegou ter sofrido tratamento desigual em relação a profissionais brancos, incluindo as diferenças salariais. A defesa do jornalista argumentou no processo que todos os demais jornalistas negros recebiam salários inferiores aos de seus respectivos pares brancos na redação de Nova York. O reclamante recebia cerca de 3 vezes menos que outra jornalista branca. Além da alegação de racismo, o jornalista processou a emissora por fraude contratual, jornada de trabalho excessiva, acúmulo de funções, adicional de transferência e fraude na obtenção de visto de trabalho nos Estados Unidos. A CNN novamente negou todas as acusações e ainda argumentou que a relação com o jornalista Fernando Henrique de Oliveira foi estritamente de natureza comercial e que ele tinha autonomia na prestação de serviços. Procurada pelo Alma Preta, a emissora informou que não se manifesta sobre processos em andamento na justiça e disse valorizar a diversidade. Segundo o documento, o juiz José Celso Bottaro, da 80ª Vara do Trabalho, considerou que as provas apresentadas pelo jornalista não foram suficientes para comprovar a tese de discriminação racial. A defesa recorreu e agora o caso vai ser julgado novamente, mas sem data marcada para ocorrer. Bottaro afirmou que a diferença salarial e a menor exposição na TV eram justificadas pela diferença de funções entre ele e outros jornalistas, e não por discriminação racial. O juiz rejeitou a alegação de racismo estrutural e discriminação relacionada ao estilo de cabelo dread, argumentando que a questão não foi levantada na petição inicial, o que torna processualmente inadequada. Além disso, destacou que a presença de outros jornalistas negros com dreadlocks na mesma emissora enfraquece a tese de discriminação racial. O magistrado também considerou que o depoimento da testemunha de Oliveira não era confiável por ela demonstrar estar emocionalmente envolvida no caso. A defesa do jornalista entrou com recurso contra a decisão do magistrado sobre o caso de racismo estrutural, alegando não haver como desconsiderar o episódio relatado pela testemunha contra a discriminação pelo tipo de cabelo do recorrente, sob o argumento de que nem sequer foi relatada na petição inicial. Além disso, destacou que a testemunha deixou claro que houve determinação do superior Américo Martins para que ele e Fernando dessem depoimentos sobre as situações de racismo, o que também ocorreu com mais de uma pessoa dentro da empresa. É nesse ponto que cabe esclarecer que o fato de o reclamante ter publicado tal depoimento posteriormente em sua página pessoal nada encontraria a tese inicial. A ação versa sobre a obrigação imposta pela ré para que o reclamante desse o depoimento pessoal sobre racismo por ser negro, o que extrapolou o poder potestativo, diz um trecho do recurso. A defesa ainda defende que a testemunha narrou o exemplo de racismo, o fato do jornalista ter menos exposição de sua imagem na TV porque seu cabelo fugia do padrão exigido pela ré, conforme lhe disse a chefe Adriana. Tais episódios exemplificam as situações que o reclamante e seus pares negros foram expostos durante a contratualidade na ré e configurando o racismo estrutural. Apesar de protocolado, o recurso ainda não tem data para ser apreciado pelo tribunal. Embora o juiz Bottaro tenha negado a tese de racismo estrutural, o magistrado reconheceu o vínculo empregatício entre Fernando Henrique de Oliveira e a CNN. A decisão determinou que a emissora pagasse ao jornalista as verbas rescisórias, como indenização prevista no artigo 479 da CLT por conta da dispensa antecipada do contrato a termo, férias proporcionais e 1/3 constitucional, 13º salários proporcionais de 2019 e 2020, FGTS, vale-refeição e multa do artigo 477 da CLT. O valor exato a ser pago ainda seria apurado na parte final do processo. A CNN também foi condenada a anotar a carteira de trabalho do jornalista em 8 dias a partir do trânsito em julgado sobre a pena da Secretaria da Vara fazê-lo. Outros pedidos, a exemplo de adicional de transferência, equiparação salarial, acúmulo de função, horas extras, adicional noturno, indenização por descanso semanal remunerado nos domingos e feriados trabalhados e danos morais, foram negados. Além disso, a CNN também foi condenada a pagar honorários advocatícios de 5% sobre o valor do crédito bruto que foram apurados em liquidação de sentença.
A decisão cabe recurso. A defesa do jornalista também recorre da decisão do magistrado em relação à jornada de trabalho, classificação de sua função principal como produtor, equiparação salarial, adicional de transferência e fraude na obtenção de visto de trabalho. E ainda solicita da inclusão da convenção coletiva de trabalho no processo e aumento do valor de honorários advocatícios de 5% para 15%. O interessante do caso judicial de Fernando são as mudanças que a direção da CNN Brasil fez em sua programação, de acordo com os relatos de discriminação que o jornalista fez ao longo do processo. Por exemplo, quando a editora Adriana Mabilha reclamou de seus dreads, Fernando ainda era o único jornalista a ter aparecido com o estilo de cabelo no ar pela CNN Brasil. Algo que só voltou a ocorrer no final de 2021, quando o jornalista Jairo Nascimento aderiu o mesmo estilo de cabelo e entrou na escala de apresentação, substituindo Daniel Adjunto no Live CNN. Durante o andamento da ação judicial do jornalista Fernando Henrique de Oliveira contra a CNN Brasil, os juízes não se atentaram ao fato da empresa encobrir os rastros de suas ações discriminatórias ao longo do andamento do processo. Quando o caso foi aberto em novembro de 2020, Douglas Tavolaro era o CEO da empresa. Porém, quando a ação judicial passou a ser discutida, a direção da CNN passou a ser de Renata Afonso, uma mulher lésbica que apoia ações afirmativas e de diversidade. Ou seja, podemos concluir que a escolha de troca de comando pelos executivos da emissora não foi à toa. Aliás, Renata teve de lidar com um caso de perseguição racial dentro da emissora 48 horas depois de ser empossada no cargo de CEO, quando, em 15 de abril de 2021, o site Alma Preta trouxe com exclusividade os relatos de discriminação racial contra a analista de política Basília Rodrigues, um dos nomes mais conhecidos da CNN Brasil na época. E mais detalhes desse caso você vai saber no nosso próximo episódio. Breaking News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil é um podcast com selo Cris News, de olho na informação, sendo roteirizado, apresentado e editado por Christopher Lefort. No dia 21 de outubro de 2025, eu publiquei um post de divulgação do podcast Breaking News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil no LinkedIn. O post alcançou números consideráveis e no dia seguinte, eu, Christopher Lefort, produtor do projeto, fui procurado pela assessoria da CNN Brasil, a Loures Comunicação, por intermédio de Flávio Simonetti, para a empresa de comunicação de Rubens Menin ter um espaço de posicionamento oficial neste projeto, o qual eu estarei lendo neste exato momento. Abre aspas. São Paulo, 22 de outubro de 2025. A CNN Brasil repudia veementemente qualquer ato de racismo ou forma de discriminação. A emissora não adota nem admite práticas discriminatórias entre seus profissionais ou em suas instalações. O compromisso com a diversidade faz parte dos valores da CNN Brasil e se reflete em políticas internas e externas voltadas à promoção de um ambiente plural e inclusivo, com palestras, discussões e ações contínuas de conscientização junto às equipes. A empresa reitera que todas as negociações salariais são pautadas exclusivamente em critérios profissionais e que não tolera nem deixará de denunciar qualquer forma de discriminação. Esse posicionamento está em linha com o compromisso permanente da CNN Brasil com respeito à igualdade de oportunidades e à valorização da diversidade em todas as suas práticas. Fecha aspas.